Se a gente fala agora sobre as eleições municipais de São Paulo, pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que esteve ontem aqui na Sabatina OA, na liderança da corrida com 27% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 25%, vocês estão vendo aí na tela os números, tecnicamente empatado com Nunes, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Pablo Marçal, do PRTB, soma 19%, o que configura ainda o empate técnico com Boulos no limite da margem de erro. Em relação ao levantamento da semana passada, Nunes cresceu 5 pontos percentuais, Boulos oscilou 2 para cima e Marçal 3 para baixo. Vamos deixar essa imagem um pouquinho, produção? Grebe, houve o começo das propagandas de TV, Ricardo Nunes tem tempo de TV, tá ali emplacando a sua narrativa, suas propostas, sua mensagem para o eleitorado, e se discute, né, se a TV ainda tem força, etc. Se a julgar pelo Datafolha, pode-se fazer aí uma correlação e avaliar que ainda existe essa força. Mas o dado importante aí do Datafolha é um recuo do Pablo Marçal, que, obviamente, tem desprezado aí o resultado das pesquisas, e o Datafolha é historicamente associado pela direita à esquerda. Então, vamos ver se o Datafolha vai ter o seu momento de glória ou vai ter o seu momento de ser alvo do escárnio, né, por ter colocado aí o Marçal 6 pontos atrás do Guilherme Boulos. A gente vai precisar ir para um intervalo? Não dá tempo de um comentário rápido, Greg. Felipe, mais uma pesquisa assim que entra em contradição direta com a da Atlas, que foi divulgada ontem, né, que mostrava um crescimento acentuado do Marçal. Agora é o Nunes que cresce. Está muito difícil de ler esses dados, realmente fica complicado. A gente precisa entrar nos detalhes para tentar tirar alguma conclusão. Então, eu queria observar, né, que quando você começa a olhar os recortes da pesquisa Datafolha, você vê que o Nunes conseguiu recuperar algum espaço no eleitorado bolsonarista. O Marçal continua à frente dele, mas com 48%, se eu não me engano, aqui de cabeça de preferência, entre os bolsonaristas, mas o Nunes teria subido de 32 para 39, se eu não me engano. Então tem 10 pontos ainda de intervalo, mas o Nunes teria recuperado algum terreno. Faz sentido? Faz sentido, ele apareceu no palanque, né? Vamos dizer assim, no carro de som com o Bolsonaro no sábado. Mesmo que o Bolsonaro se mantenha muito hesitante em fazer, pode ter ajudado. É difícil saber, viu? Tá muito difícil de ler essas pesquisas, porque elas estão contraditórias, né, Felipe? Agora, eu entendo que há uma tensão em relação à intenção de voto nesse momento. Acho que há muita gente que está em dúvida e que ninguém ainda se descolou muito. Essa pesquisa do Datafolha é que mostra um maior descolamento. O Ricardo Nunes, por exemplo, em relação ao Marçal, está com 8 pontos de diferença, mas os outros institutos não mostram isso. Então, é claro que é preciso aguardar as urnas, o desempenho dos candidatos nas próximas semanas. E eu sei que você, enfim, resumiu de uma maneira fácil de explicar, mas assim, eu não gosto de chamar de eleitorado bolsonarista, porque às vezes se mede, sim, quem votou no Bolsonaro e agora... Mas nem todo esse pessoal que votou no Bolsonaro é exatamente bolsonarista. Você tem várias nuances aí, Perfeito. O eleitorado cristão, o eleitorado mais evangélico e de direita. A gente mostrou o Ricardo Nunes com 27 pontos no Datafolha, Guilherme Boulos com 25 e o Pablo Marçal com 19. Voltando aí na tela, essa imagem para vocês fixarem os números. E a Tabata Amaral, do PSB, oscilou de 9% para 8%, José Luiz da Atena, do PSDB, de 7% para 6%, e Marina Helena, do Novo, se manteve com 3%. Brancos e nulos somam 7% e os que não souberam responder, 4%. Ainda falando sobre as eleições, a campanha de Nunes começou a exibir nessa quinta-feira um vídeo em que Marçal faz chacota do rei Salomão, um dos principais personagens da Bíblia. Era um vídeo que já estava circulando aí nas redes sociais, a campanha foi lá e pensou. Na peça, a campanha do prefeito afirma que o rei Salomão é uma das figuras centrais da Bíblia, respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. Vamos assistir.
Conhecido por sua sabedoria, o rei Salomão é uma das figuras centrais da Bíblia. É venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. Tu é o Salomão, só pode. O Salomão era nenê, moço. Nós precisamos de parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Marçal, mas você está desvalorizando o Salomão. Salomão era um nenê. Nenê. E a gente também separou um print que mostra o Marçal se comparando a Davi à espera do fim do reinado de Saul, que seria Jair Bolsonaro. Jair Saul Bolsonaro. Aspas, quem conhece a Bíblia sabe que minha relação com o Bolsonaro é a mesma de Saul e Davi. O Davi precisa ter paciência para o reinado de Saul chegar ao fim. Enquanto ele tiver chance, eu vou apoiá-lo, porque sei que foi Deus que o levantou. Não é sobre Pablo e Bolsonaro, e sim a libertação e a prosperidade de um povo. Fecha o aspas. Mantém na tela aí, produção. Porque repare, Graeb, porque dá uma no cravo e outra na ferradura, né? Porque isso de falar, olha, o Davi precisa ter paciência para o reinado, né, de Saul chegar ao fim, quer dizer, o Marçal precisa ter paciência para o reinado do Bolsonaro chegar ao fim, significa, assim, acho que ele deixou escapar uma ambição. Eu quero ser o reizinho da direita, só estou esperando aí o Bolsonaro sair de cena. Mas depois fala assim, não, mas enquanto o Bolsonaro estiver aí, acho que ele é o ungido. Ele se ungiu como sucessor, né? Claramente, não tem a menor dúvida. Pode voltar para cá, produção. Eu sou o que vem depois. Né? Agora, esse tipo de associação estreita da religião com a política, isso me deixa arrepiado. Essa ideia de que um político grosseiro, vulgar como o Bolsonaro tenha sido escolhido por Deus para conduzir o Brasil a sei lá eu qual destino, isso é muito perturbador, né? As escolhas não são feitas por nós, já foram feitas por Deus na política. Como se fosse o enviado. Como se fosse um enviado, como se fosse um profeta. Né? Que é uma forma de sacrilégio, né? São homens. Vamos combinar, são homens imperfeitos. Aliás, talvez mais imperfeitos do que a média. Né? Então, mas enfim, há quem goste. Agora eu queria chamar a atenção para um fato. Eu, ao longo de anos, fiz muitas vezes uma contestação em relação a determinados personagens da política, dentro dos próprios valores que eles dizem defender. Então tem gente que posa de conservador, eu vou lá e trago realmente o histórico do conservadorismo, de Edmund Burke, e de vários outros pensadores que constituíram aí toda essa tradição de pensamento. Então você faz o contraste. Tem alguns que posam de cristãos ou de que representam os cristãos da sociedade, ou que são ungidos, enviados de Deus, etc. E muitas vezes eu contrasto com aquela tradição, com aquela doutrina cristã, com os mandamentos, com o que disseram os santos, os apóstolos, etc. O que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo é contestar o alegado cristianismo do Marçal. Ele não está fazendo uma estratégia como a esquerda faz, e geralmente se dá mal quando faz, inclusive no universo da comunicação, que é você criticar o fanatismo religioso. É criticar o cristianismo... Como é que eles chamam? Tem até uma expressão que eles costumam usar. Fundamentalista? Fundamentalista, é algo parecido, assim, nesse sentido. Aquilo gera um repúdio, claro, principalmente quando se trata dos evangélicos, e uma série de comunicadores que têm as suas críticas, mas também os seus preconceitos em relação ao pensamento, ao posicionamento de setores da sociedade que são evangélicos, etc. Então, o que o Nunes está fazendo ao mostrar como o Marçal trata e desdenha e faz chacota de Salomão, é mostrar para os cristãos, olha, vocês estão acreditando que ele é cristão? Ele está aí fazendo chacota com uma figura bíblica importante, etc. Quer dizer, está tentando, estrategicamente, evitar que esse eleitorado cristão, e principalmente os evangélicos, migre para o Marçal, quer dizer, para que ele também
possa ficar, pelo menos, com uma parcela significativa que o garanta no segundo turno, Greg. Ele está falando a língua do eleitorado religioso, né? Evangélico, vamos dizer assim. Agora, não dá para desconsiderar o fato de que o Marçal também é muito escolado nessa linguagem, né, religiosa. O que ele não é ligado a igrejas. E ele tem um histórico também de crítica às instituições religiosas do evangelismo e tal, que tem um apelo para uma parcela grande desse público. Tem um jeito de ser evangélico, né, que valoriza o desafio às autoridades. É por isso que muito pastor não gosta do Pablo Marçal, como, por exemplo, o Silas Malafaia, né? Então, mas é uma briga, vamos dizer assim, mais sofisticada do ponto de vista dos evangélicos, porque eles estão usando a mesma língua, e daí os evangélicos vão julgar. Bom, quem está falando melhor conosco? Quem está entendendo melhor o que a gente pensa, o que a gente quer, né? É diferente mesmo daquela coisa arrogante e que gera uma repulsa, que normalmente é a maneira como a esquerda se aproxima desse tema. Exatamente. E para o eleitorado pensar quem é que representa os seus valores. E cabe, evidentemente, uma avaliação mais holística, mais completa. Então, é óbvio que é preciso olhar a conduta do Pablo Marçal, o seu histórico, é preciso olhar a conduta do Ricardo Nunes, do seu histórico. Quer dizer, quem é que faz as práticas coincidirem com os discursos? Quem é que fala uma coisa enquanto faz outra? É isso que cada eleitor vai avaliar em relação a todos os candidatos.